Às vezes a gente quer saber sobre anjos, a gente quer saber sobre demônio, sobre fé, sobre salvação, sobre pecado. E na maioria das vezes, inconscientemente a gente vai num vídeo de um teólogo, inconscientemente a gente vai, eu vou pesquisar no YouTube, no Google, o que é pecado. Entende? A gente já começa aprendendo com uma lente externa e não com a palavra de Deus, diretamente. Uma coisa que eu tenho focado muito e que me deu graça para mim praticar a palavra, entrar no meu coração e servir a Deus com melhor qualidade, que é: eu quero aprender sobre pecado. O que eu faço? Eu pego a Bíblia e leio todos os textos, se possível, de Gênesis a Apocalipse, que fala sobre pecado. E aí, juntamente com isso, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o que é pecado? O que isso se aplica à minha vida? O que é prática? O que é o pecado? É essa maneira certa que nós devemos de estudar a Bíblia, né? Quando o povo de Israel conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém, o que eles fizeram? Eles colocaram a arca e colocaram o livro da lei do lado. O que representa a arca? A arca representa a presença de Deus. Em nós, hoje em dia, é a presença do Espírito Santo. E o que é o rolo da lei? A palavra de Deus. Então, palavra de Deus e presença de Deus não pode ser separado. Porque eu não consigo ter a presença de Deus e simplesmente ter o meu conhecimento, o meu entendimento sobre a palavra de Deus vazio. Eu preciso entender aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso entender de Deus o que eu preciso obedecer da palavra dele, qual é a vontade dele para mim. A vontade de Deus está na palavra. Porém, eu não consigo praticar aquilo que está na palavra de Deus se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. E eu já vivi isso na minha vida. Então, hoje em dia, eu peço que Deus me dê sempre graça, para que o pouco que eu conheço, eu consiga aplicar de forma prática, obedecer a Deus e pregar a palavra de Deus para as pessoas, não somente aqui, porque aqui é muito fácil pregar a palavra de Deus para você. É muito fácil falar aqui de grego, de hebraico, de aramaico, mas na hora que eu tenho que perdoar um irmão, será que o conhecimento teológico que eu tenho serve? Na hora de eu demonstrar amor ao meu próximo, será que o meu conhecimento teológico serve? Na hora de ter uma atitude de bondade com as pessoas, será que somente o conhecimento intelectual vai fazer com que eu cumpra o propósito de Deus e obedeça a palavra dele? É lógico que não. Para isso eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. É a presença do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo que me capacita para mim cumprir aquilo que eu conheço.